Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui para mais um episódio do nosso curso Sistema Eleitoral em Pauta, feito pelo Torna-Voz, com apoio do Google News Initiative, a quem agradecemos muitíssimo. Eu me chamo Thaís Gasparian, sou uma mulher branca, de cabelo escuro, castanho, escuro, curto, e hoje eu estou usando uma camisa amarela, cor mostarda, brinco, e atrás de mim tem uma planta e tem uma janela com um pouco de vista de São Paulo. O Torna-Voz eu já apresentei aqui para vocês nos outros encontros que nós tivemos, eu só vou repetir aqui para quem não esteve. O Torna-Voz é uma organização de defesa da liberdade de expressão fundada por 5 mulheres advogadas e em resposta ao crescente número de processos movidos contra jornalistas e contra veículos de mídia. Esses processos, na maior parte das vezes, não têm por objetivo a obtenção de uma reparação, mas, pelo contrário, eles têm por objetivo a intimidação dos jornalistas e dos veículos de mídia. E o apoio que o Torna-Voz dá na defesa da liberdade de expressão é baseado em 2 vertentes. Uma delas é o apoio financeiro, efetivamente, para a contratação da defesa judicial de honorários de advogado que o Torna-Voz faz. Então, se você estiver sendo, de algum modo, processado, ou souber de alguém que está sendo processado, e não tiver recursos, esse é um critério importante, para acabar com a sua defesa, ou a defesa do veículo, você pode pedir o apoio do Torna-Voz, aí nesse QR Code que a gente está mostrando agora, e que está no site também do Torna-Voz, é tornavoz.org. Outra vertente do apoio, né, da defesa da liberdade de expressão que o Torna-Voz faz o fornecimento de cursos e de aulas e de uma forma de dar aos jornalistas e aos veículos instrumentos para que possam fazer uma boa matéria jornalística. Então, no passado, nós fizemos esse MOOC, que também está aí, o QR Code está aí para vocês acessarem. Foi bem interessante, porque é um curso massivo, mas que você pode ouvir qualquer hora, pode fazer no tempo que você quiser. E é um curso que tem textos de base, tem entrevistas, então é bem interessante, que é completo, tem assim perguntas, respostas, uns testes para saber que todo mundo entendeu. É bem interessante. Esse curso está gravado, então vocês podem ter acesso a ele. Foi a Mônica Galvão, que também é uma das fundadoras do Torna-Voz, e eu que temos algumas aulas, mas tem entrevista de diversas pessoas. Então, eu acho que é bem interessante para vocês darem uma olhada nisso daí, se quiserem acessar esse curso, é bem bacana. Hoje, nós vamos voltar ao assunto do sistema eleitoral, mas sob uma nova perspectiva. Então, hoje nós não temos mais Luiz Francisco Carvalho Filho, nós temos a Maíra Recha, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida. E a Maíra vai trazer uma nova compreensão daqueles conceitos e enfim, dos temas que vocês já viram também com o Luiz Francisco. A gente acha interessante que tenha outra pessoa com outra impressão, justamente para dar a vocês essa ideia de que algumas pessoas pensam de um jeito, outro de outros, trazem mais informações, trazem mais dados. Então, acho que fecha a questão a compreensão do direito eleitoral, né, nesse ano de eleições, então fecha melhor
essa compreensão. Nós achamos que seria interessante, então, a Maíra está aqui conosco. A Maíra é advogada, é graduada em Direito pela PUC de Campinas, ela atualmente é presidente do Observatório Eleitoral da OAB, seccional de São Paulo, ela é diretora para Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, ela é membro também do CAOeste, que é a Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais para a Transparência Eleitoral, e a ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Maíra, super obrigada de você estar aqui com a gente. A gente combinou que você vai falar isso 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos, até 1 hora. Eu vou te interromper de vez em quando para a gente fazer perguntas. E, pessoal, por favor, se vocês tiverem perguntas, vocês façam aí no QIA, que é Question and Answers, acho que é isso, e vocês podem fazer aí, eu vou selecionando e vou passando para a Maíra, e pronto, a Maíra vai fazer a apresentação de slides também, e eu vou passar a palavra a ela. Pronto, vai, Maíra. Obrigada, Thaís. Boa tarde a todos e a todas. Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu me chamo Maíra Réquia, sou uma mulher branca, com cabelos loiros, longos, tenho olhos castanhos, desculpa. Estou vestindo uma roupa preta e atrás de mim aqui tem uma parede azul com 2 quadros, branco e preto, e um vasinho de planta. Quero começar agradecendo imensamente, Thaís, pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Agradecer também a Charlene. Eu sou uma grande entusiasta de movimentos como esses, de iniciativas como essas, porque eu acho que realmente com a difusão da informação, do conteúdo e com a troca de conhecimento, que hoje a gente faz aqui uma troca de conhecimento, é muito difícil para mim até suceder o Luiz Francisco, né, que é uma pessoa do mais alto gabarito, mas acho que a gente faz aqui uma troca de conhecimento e acho que essas iniciativas que têm o poder de transformação no cenário que a gente está. Então, muito, muito obrigada pelo convite e parabéns por essa iniciativa, que quando a gente conversou, fiquei ainda mais feliz em saber que é uma iniciativa que foi liderada aí por 5 mulheres. Então, fica aqui todo o meu agradecimento e minha admiração. Bom, como você disse, eu vou fazer aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Isso aqui que você precisa saber. Ó, vamos ver se vai. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, só para nortear um pouquinho o que. Deixa eu colocar em modo apresentação, para que a gente possa fazer para nortear aqui o nosso bate-papo, né? E vocês fiquem todos, como a Thaís disse, à vontade para me interromper, para a Thaís fazer as perguntas, as inquirições, para que a gente possa fazer isso daqui dessa conversa, nesse período aí de 40 minutos a 1 hora, 30 minutos, enfim, algo mais dinâmico. Eu começo aqui, acho que o Chico já deve ter trazido para vocês, e a gente que milita no eleitoral, a gente sempre brinca que não existe uma única eleição, que não haja uma reforma ou uma mini-reforma eleitoral, ou ainda a atualização das resoluções. Eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam ter à mão aí, depois consultar com mais tranquilidade, o que a gente costuma utilizar nas eleições municipais. Então, a gente tem a Lei 9.504 de 97, que a gente costuma chamar das Leis das Eleições. A gente tem o Código Eleitoral, que atualmente está vigendo ainda para essas eleições, mas é fruto de muito debate no Congresso Nacional. Atualmente está tramitando aí a reforma do Código Eleitoral por completo, mas a gente ainda tem o nosso código aqui para aplicar para essas eleições municipais. A gente tem a Lei Complementar 6490, que nós costumamos chamar de Lei de Inelegibilidade, onde a gente vai tratar depois aqui da ação de investigação judicial eleitoral, nas hipóteses de abuso. E essa lei complementar foi a lei que foi alterada pela lei da ficha limpa, a 135 de 2010, se não me engano, que veio trazer uma série de hipóteses de inelegibilidade para aquelas pessoas que foram condenadas em segundo grau por alguns crimes, nas questões de improbidade. Então, essa lei que vai também aferir ali no momento do registro de candidatura quem pode e quem não pode ser candidato, é muito utilizada por nós. A resolução 23.600 de 2019, embora ela seja de 2019, ela sofreu uma alteração
agora no início do ano, que foi muito discutida no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ela tem já as atualizações de 24, que vai tratar da pesquisa eleitoral. A gente tem penas muito rigorosas com a divulgação de pesquisa irregular. E a Resolução 23.610 de 2019, que trata das regras de propaganda eleitoral. A resolução, ela por vezes, até é uma função do tribunal, vou falar com vocês na sequência, ela por vezes, ela, além de colocar questões administrativas, ela supre algumas lacunas da própria legislação. Por exemplo, essa legislação, a 23.610, a gente tem algumas hipóteses de inteligência artificial, algumas questões de fake news que não estão ainda na lei das eleições e que, na realidade, foram já modificadas nas eleições gerais de 22, quando no curso das eleições o ministro Alexandre de Moraes editou lá junto com o tribunal, obviamente, uma resolução que visava ali coibir os ataques à própria justiça eleitoral. Então, via de regra, as eleições elas são mais completas do que a própria legislação. Eu coloquei aqui até para fazer bem em passant, eu sei que o Chico já falou com vocês com relação à justiça eleitoral, às competências, mas a gente tem hoje, né, no nosso ordenamento jurídico aqui, a justiça eleitoral como sendo um órgão especializado, que vai integrar lá o poder judiciário. E ela tem uma tripla função, a gente costuma dizer. Porque ela tem a função administrativa, que ela vai, na realidade, organizar o processo de votação, então, a questão das urnas eletrônicas, as auditorias, todo o procedimento para que as pessoas possam, de fato, ter eleições livres, a garantir o sigilo do voto e garantir a soberania, a democracia. Então, tem toda essa parte de organização que inclui, onde se inclui também a emissão das resoluções, né, que são produzidas pelo próprio tribunal, colocadas em votação, etc. No início do ano, inclusive, teve a ministra Carmen Lúcia, ela recebeu uma série de sugestões da própria entidade, da sociedade civil, através da OAB, Ministério Público, todo mundo ali mandou suas contribuições. Ela, então, tem essa função administrativa, tem a função consultiva, justamente quando não se trata de casos concretos, que podem vir a ser casos concretos, o Tribunal Superior Eleitoral, ele responde consultas, e tem uma consulta que ficou muito famosa, que foi a consulta dirigida à ministra Rosa Weber nas eleições de 2018, que tratava justamente do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas femininas, e depois para as candidaturas raciais, enquanto a gente ainda não tinha lei. A emenda complementar que trouxe a envergadura constitucional para isso foi só, se eu não me engano, agora de 2021. E já em 2018, na consulta respondida de maneira afirmativa, os partidos já foram obrigados a fazer esse repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas femininas e também garantir o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita também para as candidaturas femininas na mesma proporção do registro de candidatura. E, por fim, a função jurisdicional, que é ali julgar todas as ações eleitorais no que diz respeito a registro de candidatura, no que diz respeito a propaganda eleitoral, no que diz respeito ao direito de resposta, retirada de conteúdo da internet, no que diz respeito à ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo. Então, uma vez acionada pelas partes que podem eventualmente acionar a justiça eleitoral, que são os partidos políticos, candidatos, partidos ou federações, candidatos e Ministério Público, eventualmente se manifestar sobre o caso concreto. A gente tem, então, na formação, já para passar adiante, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e as zonas eleitorais. Por vezes, aqui, eu estou no estado de São Paulo hoje, estou na capital, a gente não é toda cidade que tem uma zona eleitoral. No interior do estado, por exemplo, Jaguariúna não tem uma zona eleitoral, a zona eleitoral competente é Pedreira. Então, por vezes, tem 3, 4 cidades, uma única zona eleitoral numa cidade. Basicamente é essa a composição do nosso tribunal, que eu queria aqui relembrar um pouquinho com vocês para que a gente possa avançar. O que eu trouxe também, embora seja técnico, mas e a gente esteja aqui falando para pessoas que são da área da comunicação, eu acho muito importante a gente tratar dos princípios, porque são os princípios do direito eleitoral que vão nortear toda a legislação. E esses 5 princípios são fundamentais até para a compreensão das irregularidades.
Então, quando a gente fala da anterioridade eleitoral, aquele princípio que, para que a lei aprovada passe a valer para a eleição subsequente, ela tem que estar aprovada, publicada e valendo no mínimo um ano antes da eleição. Isso é importante para a própria segurança jurídica, para que a gente não tenha uma mudança de regra no curso aí do processo eleitoral. Então, é uma legislação muito importante, que é basicamente o mesmo princípio, na realidade, que a gente tem que diz respeito aos impostos, né? O princípio da lisura, que é o processo eleitoral, ele tem que estar dentro das regras do jogo, né? Isso é basilar. A autenticidade eleitoral, que o eleitor ele tem um ambiente de debate e possa construir a sua própria vontade, sem nenhuma amarra na escolha dos seus candidatos ou das suas candidatas. O princípio da celeridade. A gente tem hoje um período eleitoral muito pequeno. Quando eu já estou da velha guarda, eu faço eleição há bastante tempo, antigamente, não sei se vocês vão se lembrar, a gente quase nem tinha figura da pré-campanha. A gente tinha só a época da campanha mesmo, que era de 3 meses, né? Hoje a gente tem apenas 45 dias de campanha contra 210 dias de pré-campanha. Por isso que vislumbrou-se a necessidade também de ter um instituto da pré-campanha. E dentre esse período curto, o princípio da celeridade é justamente que o processo eleitoral, por ser tão pequeno, e aí isso independe se era 3 meses, antes sempre foi assim, 3 meses, ou agora no 45 dias da campanha, esses prazos eleitorais, eles não se suspendem nos finais de semana, eles são, por vezes, contados em horas, quando a gente está falando de propaganda eleitoral e direito de resposta, e também não se suspendem em feriado. Então, é um batidão, até porque a prestação jurisdicional ela tem que ser muito célere. A gente tem, inclusive, prazos, quando vai ter julgamento de registro de candidatura, que esses processos eles têm que ser julgados até determinada data para que aquelas pessoas que não podem concorrer, que o tribunal entendeu que não podem concorrer por alguma condição de inelegibilidade, possam ser substituídos. E, por fim, o princípio mais importante que na realidade, vai direcionar boa parte da legislação, que é a garantia de oportunidades, de igualdade de oportunidades na corrida eleitoral. A gente tem uma série de regramentos que visa garantir essa igualdade. Quando a gente fala dos prazos de incompatibilização, que algumas pessoas que vão concorrer às eleições, elas têm que se afastar de seus cargos, para que não tenham uma vantagem no que diz respeito a outros concorrentes. Quando a gente tem algumas condutas vedadas por agentes públicos, né, e políticos que não podem utilizar a máquina pública, especialmente quando a gente fala de reeleição, para tentar angariar alguma vantagem na corrida eleitoral. Quando a gente tem figuras como o artigo 22 da Lei Complementar 6490, que vai coibir abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos veículos de comunicação social, que é justamente para tentar inibir que essas pessoas tenham vantagem na corrida eleitoral, tudo isso é em virtude do princípio da isonomia, que é um princípio basilar aqui também quando a gente fala de direito eleitoral. Passando muito rápido, a gente ainda está no período da pré-campanha. Vamos começar agora o prazo das convenções partidárias, onde é permitida a propaganda intrapartidária a partir do dia 5 de julho. As pessoas que vão concorrer nas convenções dos seus partidos podem fazer a propaganda dentro dos seus partidos e da federação. A gente sabe, né, que muitos dos candidatos já estão escolhidos ali pelas prévias, mas o momento adequado que isso vai se tornar efetivo é na convenção, que vai do período de 20 de julho a 5 de agosto. Na sequência, a gente entra na questão do registro. Espera um pouquinho, Maíra. Tem duas perguntas aí que eu acho que são importantes. Pode. Aí com relação a esse slide, que eu acho que é um slide muito... É uma referência, né, para jornalistas, né, para eles ficarem bem atentos dos períodos cada um. Tem duas perguntas aqui. Uma delas é da Cristiane. A Cristiane pergunta o seguinte: doutora Maíra, vereador pode fazer panfletagem em pré-campanha, no período de pré-campanha, que eu estou vendo que é do 1º de janeiro, né, até o dia 20 de julho? Então, tem uma resolução que fala que é proibido, nesse momento, a impressão de material gráfico. O que a gente pode na pré-campanha? A pré-campanha ela vem justamente para tentar corrigir essa disparidade do período da campanha, que é muito curto, com pessoas que já estão naturalmente na função pública, digamos assim. As pessoas que estão indo para a reeleição
normalmente tem uma visibilidade nata, até para produção de matérias, mesmo ela já tem uma visibilidade nata ou ela já tem a sua Sim. base, seu eleitorado. Então, a pré-campanha, ela vem para aquela pessoa, justamente que está se candidatando pela primeira vez, ela poder falar, olha, eu sou pré-candidato, eu vou também entrar nessa corrida eleitoral. Mas o que pode na pré-campanha? Pode falar que é pré-candidato ou pré-candidata, falar das suas qualidades pessoais, falar dos seus projetos, só não pode pedir voto. E também, eu vou falar um pouco adiante, e não pode usar as palavras mágicas, conto com seu apoio. Até a última eleição municipal, era só não podia pedir voto. Agora, a nova resolução, ela fala, não pode pedir voto e nada que se equipare a pedir voto. Conto com seu apoio, juntos nós vamos vencer, vem comigo até a vitória. Então, isso não pode. O Então, que acontece? panfletagem não pode. Na panfletagem, tem De uma material resolução impresso. do material impresso. Nesse período não pode, Tá. porque a gente não tem nem prestação de contas para ver como que está sendo gasto isso. E a Aham. outra pergunta? A outra pergunta é o seguinte: gostaria que explicasse melhor o que pode e o que não pode, mas eu acho que você já está explicando. Nesse período, é da Thalita a pergunta, desculpa, Thalita. O que pode e o que não pode nesse período de pré-campanha, incluindo aquilo que pode infringir a lei, de forma que nós, jornalistas, possamos ficar atentos e também noticiar corretamente, para ficar atento, o que pode. Então, esse panfletagem do vereador, a rigor, parece não poder, é isso. A material impresso agora não pode pedir voto, não pode utilizar palavras mágicas e também não pode, o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, por exemplo, outdoor. Outdoor não pode na campanha, também não pode na pré-campanha. Placas superiores, seja meio metro quadrado, que estão em bens particulares, seja 4 metros quadrados, que seriam, em tese, permitido em comitês. Placas superiores a isso, também não pode. Então, a regra na pré-campanha não pode pedir voto, não pode utilizar palavras mágicas e qualquer forma proibida na campanha também não pode na pré-campanha. E também tem as condições de abuso. Mas eu vou depois detalhar melhor em cada caso, tá? Que a gente vai passar A gente para... vai falar mais da pré-campanha, porque tem um montão de perguntas sobre a Vamos, pré-campanha. acho que o próximo já é pré-campanha. Só para Como é que é? terminar, Tá bom, tá bom, tá bom, ok, vamos lá. depois das convenções, a gente entra na época do registro de candidatura, que é de 5 de agosto a 15 de agosto, e a campanha começa a partir do dia 16 de agosto. Agora, tem um detalhe que é importante, que muita gente acaba escorregando. Quando que você pode fazer propaganda? Abre dia 16, já está liberado de fazer propaganda? Não. Propaganda de gasto, material impresso, carro de som, qualquer coisa que vá ter um gasto monetário, só pode ser feito depois que tiver o registro da candidatura, a emissão do CNPJ pelo cartório eleitoral e a abertura de conta bancária. Fato é que muita gente tem lá, fez o registro, já começa gastando, e não pode, porque a gente, até para ver se há abuso de poder econômico, ou se a pessoa está gastando além do teto daquela eleição, a gente precisa que esses recursos, eles passem pela conta bancária, tem emissão de recibo eleitoral, e essas contas, elas sejam Ah, claro. apuradas depois, pela Justiça Eleitoral. Tá, vamos Então, falar mais vamos... devagar, Maíra, você e eu. Vamos falar Tá, mais devagar. tá, eu estou aqui segurando Imagina, junto, imagina, imagina. vou diminuir. Bom, então aqui, voltando já, né, para o que a gente começou a discutir da pré-campanha, o que pode mencionar a pretensa candidatura, exaltar as qualidades pessoais, informar sobre futuros atos, inclusive com cobertura, seja das redes sociais, ou as pessoas falam, não, eu sou pré-candidato com cobertura da mídia. Isso pode. Pode participar de entrevistas, programa e debates rádio, TV, divulgação de projetos políticos, realização de encontros, seminários, congressos, para quem está indo para a reeleição, ou está como deputado e vai sair a prefeito, por exemplo, pode divulgar atos parlamentares, desde que não haja pedido de voto. Então, todas essas condutas de você se colocar na corrida eleitoral e publicizar isso é permitido, desde que não haja pedido de voto. A gente teve uma inovação importante para essa eleição, que é o caso dos digital influencers, que a princípio, antes, eles não é que eles não podiam, tinha muita celeuma se eles podiam se manifestar ou não, eventual predileção à tal candidatura,
ou partido político. Isso agora está expresso na resolução que, enquanto pessoa, até em homenagem à liberdade de expressão, ela pode, a pessoa que é artista ou é digital influencer, ela pode se manifestar em favor de determinada pré-candidatura ou candidatura, ou partido político, desde que ela não receba para isso. Então, essa é uma inovação importante. E como eu disse aqui, não pode pedir voto, as palavras mágicas, e o que é proibido na campanha também não pode na pré-campanha. A regra geral é essa. Você quer me falar a pergunta, Thaís? Quero. Olha aqui, é uma pergunta do Antônio Carlos. 2 anos, 2 anos antes das eleições e em período de pré-campanha, há carros particulares com adesivos com nomes de eventuais pré-candidatos, mas sem o cargo político que ele vai disputar. Isso pode? Isso está sendo super comum. A gente enfrenta uma dualidade. Primeiro, porque em tese não poderia a impressão de nenhum material, mas é um bem que é permitido na campanha. Então, assim, tem algumas coisas que o tribunal tem colocado como indiferentes eleitorais. Essa questão do adesivo no carro, sem pedir voto, só o nome, e tem lugares até que já tem um slogan, que é o mesmo slogan da campanha. Nesse Essa caso, pergunta seguinte é essa. Gostaria de saber, é do José Boris de Araújo Júnior. Gostaria de saber se na pré-campanha o candidato já pode ter slogan. se for um slogan que der a entender, antigamente, vai mudando, viu, gente? Por isso que eu estou falando para vocês, já teve época que slogan e cor na pré-campanha, que era a mesma coisa utilizada na campanha, configurava propaganda antecipada, e então era propaganda irregular e dava multa, de 5 a 25 mil. Como agora o conceito está um pouco mais elastecido, se não for nada que esteja pedindo, ainda que de maneira enviesada ou de maneira subliminar o voto, pode ser que seja considerado indiferente eleitoral. Um exemplo de indiferente eleitoral, que eu particularmente não acho que é um indiferente eleitoral, mas o tribunal acha. Outdoor de Dia das Mães. Está cheio de pré-candidato desejando feliz Dia das Mães para os moradores daquela cidade. Outdoor não é permitido em campanha. O pré-candidato não está ali pedindo voto, mas obviamente ele está ali colocando a sua cara e tentando se tornar conhecido por um meio que não é um meio permitido na eleição. Então, por vezes, a gente vai enfrentar a discussão do caso a caso. Essa questão do adesivo, eu vou usar aqui que eu não vejo nenhuma vedação, porque é um meio que é permitido no período da eleição, desde que seja pago pelo pré-candidato ou pelo partido político. E desde que também esse slogan não seja um pedido explícito de voto. Vamos juntos, vem comigo. Aliás, uma palavra mágica, né? Vamos juntos, vem comigo. Eu estou usando o termo palavra mágica, porque é exatamente esse termo, é magic words que eles colocam na resolução, né? Mas exatamente esse termo técnico eles estão utilizando. Então, vai ser muito de caso a caso. É um vocativo, né? Que pede para. Que pede a... Tem mais uma pergunta, assim, é do Yuri. Gostaria que você explicasse sobre essa medida tomada pelas prefeituras e câmaras de desativar redes sociais e até mesmo, em alguns casos, todo o site do ar, sob a alegação de atendimento à legislação eleitoral. E a transparência para controle, como é que fica? Tem duas coisas. No que diz respeito à desativação desses veículos oficiais, isso vem justamente porque a gente não pode fazer propaganda institucional nos 3 meses que antecedem as eleições. Justamente para não tentar ter uma vantagem daquele chefe do executivo que está indo para a reeleição ou para quem ele quer fazer o sucessor ou a sucessora. Então, esse é um tipo de conduta que visa inibir privilégios na corrida eleitoral, até pelo princípio da isonomia. E por isso que a gente tem a ausência de propaganda institucional, por isso que a gente tem os prazos de desincompatibilização, que é para inibir
essa visibilidade maior para quem está nessa função, ou para que essa visibilidade de quem está na função favoreça a pessoa que aquele chefe do executivo, por exemplo, está apoiando. Qual que era a outra pergunta que ele falou? Já Era só foi. essa? Se isso daí não tiraria transparência. Não, eu acho pelo que você já. Não, aí a questão da transparência, aí que eu costumo orientar? Faça requerimento pela lei do acesso à informação, que aí eles são obrigados a dar qualquer tipo de informação. Então, ainda que não se ache ali no site, faça eventual requerimento por e-mail, que seja para a secretaria competente com base na lei de acesso à informação. Outra conduta que foi, já vou passar para o slide para falar de enquete e pesquisa, mas outra conduta que a lei também determina são para as pessoas que são apresentadoras, tentar falar mais devagar, de rádio e TV, que dia 30 de junho foi o último dia que eles podiam participar dos seus programas. Também tiveram que sair da função, justamente para não ter uma vantagem perante os outros concorrentes. Então, a lei, ela até para tentar garantir a igualdade de condições, ela vai podando algumas funções, algumas ações, para que todo mundo tenha basicamente ali, a gente sabe que não é bem assim, mas que todo mundo tenha basicamente a mesma condição de performar na corrida eleitoral. Vou falar um pouquinho de enquete e pesquisa, porque Mais são uma temas. pergunta, desculpa, da pré-campanha que surgiu aqui, Vamos. do José, outra vez. Na pré-campanha, alguns candidatos gostam de ser conhecidos como, entre aspas, pai dos pobres. Eu gostaria de saber se esses candidatos podem realizar eventos filantrópicos e comemorar Dia das Mães, como você falou. Comemorar, né? Eu não sei se é É. Teodoro ou não, enfim. Isso pode configurar, eventualmente, a compra de votos, dependendo da vantagem que é oferecida para o futuro eleitor, ou pode configurar abuso de poder político e econômico, que é Tá. você, eventualmente, pagar alguma coisa, né, se fazer presente ali, e com isso tentar garantir o voto para a eleição. Então, pode configurar compra de voto, pode configurar abuso. Tá. É isso. Todo gasto, gente, agora a gente não tem a figura de prestação de contas na pré-campanha. Então, a gente faz quase que uma linha do tempo, depois eu vou explicar um pouquinho de como que foi o processo Sérgio Moro da cassação, que é um grande colega advogado que fez uma excelente defesa, não sofreu nenhuma penalidade, mas como que essa linha do tempo ela é construída entre pré-campanha e campanha, que agora a gente não tem essa figura de prestar contas e analisar as contas da pré-campanha. A gente só tem a possibilidade de verificar se teve uma transgressão à lei, um desrespeito à lei, e se esse desrespeito configurou algum abuso de poder político e econômico. Mas eu vou falar também dessas duas figuras na frente. Vamos falar um pouco de enquete e pesquisa. Enquete está proibido desde o primeiro dia do ano. A gente tem a grande questão aqui, a divergência que existe é se a divulgação de enquete ela é penalizada com multa, tal como a divulgação de pesquisa irregular ou não. A gente tem quem defenda que enquete é uma pesquisa irregular porque não está registrada e, portanto, aplica a penalidade de multa que vai de 53 a 106 mil reais, e quem entende que é só um ilícito administrativo e tem que tirar essa enquete do ar. O fato é que a gente precisou se debruçar um pouco mais para essas duas modalidades, justamente porque pesquisas que não estão dentro do regramento que a resolução 23.600 de 2019 traz, e ali tem uma série de requisitos que vai falar da quantidade, da qualidade, da faixa etária, enfim, uma série de requisitos que tem que estar de acordo para que ela possa ser registrada e publicizada. Porque antigamente se lançavam pesquisas, Mais devagar, mais devagar, mais devagar. essas pesquisas, desculpa, elas direcionavam a vontade do eleitorado e elas criavam também uma disparidade na própria corrida. Então, hoje a gente tem essa resolução que já sofreu alteração também, vem sofrendo sucessivas alterações, e que fala que para divulgar pesquisa, tem que registrar a pesquisa no TSE. Do registro da pesquisa, sai um edital para que as partes possam impugnar em 5 dias. Então, a pesquisa ela tem que ser registrada no mínimo 5 dias antes de quando pretende divulgar. Da data do registro, corre-se 5 dias para eventuais pessoas que não concordam com os critérios ali, que eventualmente
algum não foi atendido, fazer a impugnação dessa pesquisa para que o órgão judicial competente, seja a zona eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral, ou quando a gente fala de eleição eventualmente presidencial, Tribunal Superior Eleitoral, possam se debruçar sobre aquela impugnação e autorizar ou não a divulgação da pesquisa. Pesquisas que não têm registro e são divulgadas, elas têm a penalidade, que é uma penalidade alta, que é o que eu disse aqui, de 53 a 36 mil reais. Além disso, pode ser configurado crime também, que a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Então, via de regra, e aqui eu coloquei o site onde todo mundo pode pesquisar, pode acessar as pesquisas, a lista das pesquisas, se elas são homologadas ou não. Via de regra, 5 dias antes de divulgar a pesquisa, ela tem que estar registrada e não sofrer nenhum tipo de impugnação, e aí a autorização para publicação. O que precisa constar? O número do registro da pesquisa no tribunal. Então, vai divulgar a pesquisa, tem que estar lá embaixo o número do registro da pesquisa no tribunal, que está dentro dessa lista, vocês vão conseguir entrar de um por um. Tem pergunta? Aí? Acho que tem pergunta aqui disso ou não? Ó, eu até acho que abri. Você quer esperar? Tá sem som, não estou te ouvindo. Desculpa, vamos lá. Essas enquetes também servem para contas do Instagram? Por exemplo, em cidades menores, sempre existem perfis que divulgam os assuntos dos momentos da região. Serve todo tipo de enquete. E é super comum a gente ver enquete em perfil de rede social, de pessoa física, em perfil de, como acho que tem mais uma pergunta aqui que eu até abri aqui para ver, que é jornais, que acabam também divulgando veículos de comunicação. É irregular. Enquete não pode de jeito nenhum ser divulgada, porque pode configurar pesquisa irregular, porque não tem o critério Tem científico. critério, né, científico, Exatamente. Você não tem Tem mais critério uma pergunta aqui, jornal que divulga e promove enquete, também não pode, também é crime. também pode ser considerado. Ou é o ilícito? Qual que é? Pode ser, se o tribunal entender que aquela enquete está configurando uma pesquisa irregular, porque a gente tem o crime é com relação à pesquisa irregular e a aplicação da multa com relação à pesquisa irregular. Ah, tá. É contra o órgão que divulgou o que fez. Exatamente. É isso. E aí pode, se for entendida aquela enquete como pesquisa irregular, pode sofrer a aplicação da sanção, tanto no criminal quanto na multa eleitoral. Tá bom. Ok. Consigo aqui passar o próximo. Bom, fake news. A gente chegou numa fase da vida que a gente precisa falar que fake news não pode. Não pode divulgar com fatos sabidamente inverídicos, não pode descontextualizar, não pode criar propaganda com objetivo de degradar, ridicularizar, atacar a honra de candidatos e candidatas, espalhar mentiras, fazer aquela questão da desinformação em massa. Isso a gente tem a gente ainda não tem a tal da lei das fake news, mas a gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Então, abuso de poder econômico pode incluir, uso indevido dos veículos de comunicação social, embora exista, quando a gente fala de veículo de comunicação social, a gente está falando de rádio, TV, jornal e revista, para fins eleitorais, a gente já teve decisões de cassação se eu não me engano, o deputado Francisquini do Paraná, que foi cassado por atacar o sistema eletrônico de votação em rede social e ali configura um abuso. Então, a gente pode ter tanto abuso de poder político e econômico, como a gente pode ter os crimes contra a honra, como a gente pode ter uma série de regramentos que já existem na justiça, ainda que a gente não tenha lá sobre a titularidade que é crime de fake news. Óbvio, claro, claro. Né? Deixa eu te falar, Maíra, uma enquete sobre se o eleitor aprova ou não o mandato de um vereador. Pode, no Instagram. Eu entendo que isso não tem problema. Você não pode colocar os concorrentes ali. Porque, na realidade, até as pessoas que são pessoas já imbuídas do mandato, elas estão sujeitas a críticas, elas estão sujeitas também à manifestação do eleitorado.
sei. Agora, quando você tem um critério de pesquisa, né, que não é científico, que são uma enquete ali que você não tem nem se você pode votar mais de uma vez ou não. Entre esse ou aquilo, para a pessoa fazer Isso, escolha, isso exato. não poderia, Isso, tá. que vai direcionar a vontade do eleitorado, isso pode ser considerado regular. E se a Thalita pergunta, e no caso de a gente perceber que está sendo feita uma enquete que não poderia, o que que a gente faz? Qual é a atitude que a pessoa pode fazer? Pode to- Pode dar ciência para o Ministério Público que tem que tomar as providências. O Faz Ministério uma Público representação, um pode e-mail. fazer. Pode mandar um e-mail. Eu tenho orientado no último slide aqui, eu coloco os vários canais de denúncia. O Ministério Público Federal, ele tem um canal de denúncia que funciona muito bem, que é a sala de acesso ao cidadão. É escrever ali o que aconteceu, se tiver um print, colocar. Sempre lembrar de colocar o endereço eletrônico daquela enquete, o link, né? Copiar aquele link quando a gente está falando de internet. E Uhum, no dia seguinte, eles já te mandam o protocolo da sua denúncia. tá, Funciona ok. muito bem, muito bem. Vamos para direito de quando a gente fala de fake news e ataques, né, diversos ou mentiras, a gente já automaticamente está falando de direito de resposta. Direito de resposta eleitoral, via de regra, começa com candidatos, né? A gente tem tido um elastecimento tamanho assim da questão de ataques já na pré-campanha, que tem se entendido que para pré-candidatos também pode, mas a letra fria da lei ela fala que é para candidatos e para partido político, o que vale dizer que direito de resposta nos termos eleitorais vão valer a partir de 16 de agosto, né, que é quando a gente tem ali a figura do candidato ou da candidata já registrada. Os prazos de direito de resposta são muito pequenos, até por conta da celeridade do processo eleitoral. Aonde cabe resposta? Quando tem ataque a honra do candidato ou do partido político, quando existe, e aí, informação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, e aí por qualquer veículo de comunicação. Que vai diferenciar? Dependendo de cada veículo, é um prazo que você tem, que a pessoa tem para pedir resposta. Então, quando é horário eleitoral gratuito, são 24 horas. Não adianta entrar com 48 horas, que já decaiu, não tem, eles já extinguem na origem. 48 horas quando é a programação normal de emissora de rádio e TV. A gente teve, eu vou trazer no slide seguinte, na eleição presidencial, uma emissora de rádio que estava ali promovendo uma série de inverdades contra um candidato à presidência da República. O partido entrou contra essa emissora dentro desse prazo de 48 horas. 72 horas quando se trata de imprensa escrita, e quando a gente está falando de internet, é qualquer tempo, desde que esteja ainda sendo veiculado, ou 72 horas de quando houve a retirada do conteúdo do ar. Esses prazos são fatais, assim, então eles precisam entrar exatamente nesse período. Além disso, o processo que vai pedir resposta precisa trazer a ofensa ou a mentira, né? Falando assim, a grosso modo, e junto, dentro desse prazo, junto qual é a resposta que se pretende veicular. Porque a justiça eleitoral, ela não vai só analisar se aquela ofensa, se houve ofensa ou se o conteúdo é inverídico, mas ela também precisa analisar se aquela resposta está sendo proporcional, está sendo adequada para aquela ofensa ou mentira. Então, junto na petição precisa ir a resposta. E uma vez deferida a resposta, eu acho que é um dos prazos mais exíguos que a gente tem na Justiça Eleitoral, o veículo de comunicação ele tem que divulgar nos mesmos moldes, no mesmo espaço, no mesmo local, com a mesma abrangência, do mesmo jeitinho que aconteceu a ofensa, tem que divulgar a resposta. Então, isso é algo que a gente tem visto muito, coloquei aqui 2 slides, um para cada lado aqui na disputa presidencial, falar um pouquinho do primeiro slide, tem uma figura do agora presidente Lula com uma mão estendida. O segundo slide não tinha foto, então não tem como eu fazer aqui a descrição. O segundo slide fala do direito de resposta da campanha de Bolsonaro. O primeiro slide fala do direito de resposta de Lula contra a Jovem Pan. Então, no primeiro exemplo, então o candidato Lula
com o partido, com a federação, porque o PT está dentro de uma federação, entrou pedindo resposta, direito de resposta contra a Jovem Pan, e foi concedido. A Jovem Pan teve que ali divulgar a resposta que o Partido dos Trabalhadores e o então candidato, agora presidente, pediu. E no segundo caso, quando também a campanha do então candidato Lula relacionava a imagem do então presidente e candidato Jair Bolsonaro a palavras como assassinos e milicianos na propaganda eleitoral gratuita, também foi deferido o direito de resposta para a campanha de Bolsonaro. Então, a propaganda a eleitoral gratuita ela passa por vários crivos, justamente para a gente não deixar ter resposta, porque é isso, você acaba perdendo um pedaço ali de que você tem de comunicação da sua propaganda, do seu tempo de rádio e TV para falar com o seu eleitorado, que é utilizado em benefício daquele que foi ofendido. Deixa eu ver aqui o próximo. Vou começar a correr um pouquinho para não cansar muito vocês. Bom, chegamos na questão do abuso de poder. Também a gente não tem muito tempo, né? Eu já vou terminar, já tem que ter pouco. Eu estou controlando aqui, eu estou vendo que ainda tem diversos slides. Não, mas são mais exemplos. Vamos lá. Já vou correr um pouquinho mais. Quando a gente fala de abuso de poder político e econômico, até agora a gente estava tratando das hipóteses que estavam ali na lei das eleições e na resolução. Agora a gente vai para a lei das inelegibilidades. Quando a gente fala de abuso de poder político e econômico, é justamente, de novo, critérios para não deixar que uma determinada candidatura se sobressaia em detrimento de outra. Por isso que também a gente tem o teto de gastos na campanha eleitoral, para que quem tem mais recurso financeiro ou receba mais doação não possa gastar sem nenhum limite, já que os pilares da corrida eleitoral, via de regra, é financiamento e aparição. Quando a gente fala de abuso de poder econômico, abuso de poder político, essas hipóteses estão lá no artigo 22 dessa lei das inelegibilidades. Abuso de poder econômico é o uso excessivo de recursos financeiros, seja durante a campanha eleitoral ou antes da campanha eleitoral. E abuso de poder político é justamente a vantagem política daquele que, em via de regra, está no exercício do poder, de tentar levar vantagens para os seus correligionários, para os seus concorrentes. Aqui eu citei 2 casos que se tornaram muito famosos, que é da senadora, então senadora Selma, que foi cassada por abuso de poder político e econômico. Ela, salvo engano, gastou mais de R$1 milhão na sua pré-campanha, pegou o dinheiro com o seu candidato a suplente, fez toda uma composição política para que pudesse sair ali na chapa majoritária, usou e abusou tanto do poder econômico quanto do poder político, e configurou esse abuso, razão pela qual ela foi cassada, se eu não me engano, aí, nos anos de 2020, 2019, algo assim. Por que Sérgio Moro não foi cassado? Porque quando foi, e aí todo mundo falava que era o mesmo caso, e de fato não era o mesmo caso. Porque a alegação de Sérgio Moro é que ele tinha gastado muito mais no período de campanha, de pré-campanha, utilizando-se de uma visibilidade para concorrer à presidência da República, e que isso teria criado uma disparidade entre os concorrentes, considerando-se a visibilidade, o que ele teria gasto na pré-campanha e o que depois se tornando eleito. Fato é que se restringiu ali o gasto da pré-campanha só depois ao estado do Paraná, verificou-se que não era o valor que estava sendo ventilado na ação e que, portanto, não teve abuso. Então, esses são 2 exemplos que ganharam notoriedade. Eu trouxe aqui mais 2 exemplos de eleições municipais, já que a gente está falando de eleição municipal. O primeiro, que era no caso... Oi? Fala, vamos resumir, tá? Porque tem o primeiro, que era primeiro prefeito e vice-prefeito, que distribuiu terrenos, e o segundo, caso aqui, que também foi cassado, né, depois declarado inelegível, que antecipou verbas de 13º para os servidores públicos naquele ano eleitoral e também configurou abuso de poder político e econômico. Uso indevido dos veículos de comunicação social é você utilizar a imprensa para ter vantagem perante o eleitorado com só um lado, só com um olhar, né? Então, você está ali, eventualmente, privilegiando determinado partido político ou determinado político, fazendo o uso dessa imprensa para que essa pessoa tenha vantagem. Fiz um recorte aqui
E aí eu coloquei que quando há desvirtuamento da liberdade de expressão, de informação, com a finalidade de aumentar a exposição. O então era deputado, já continua sendo deputado estadual, Barros Munhoz, chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi condenado pelo uso indevido dos veículos de comunicação social por duas cidades que tinham um jornal que só enaltecia a sua atividade parlamentar e menosprezava ou atacava seus concorrentes. Ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo por 6-0, mas depois o Tribunal Superior Eleitoral derrubou essa cassação, tanto é que ele está aí sendo deputado até hoje. Mas foi um exemplo que eu trouxe aqui desse uso indevido dos veículos de comunicação social. Só tem mais esse slide, se eu não me engano. Não, calma, pode falar devagar. Sempre fala devagar. Tá ótimo. Tá. Por último, a gente tem uma questão que é uma legislação de 1965 e que hoje a gente tem que usar com muita cautela, porque é um outro momento, né, histórico, mas a gente tem ainda valendo essa regra do artigo 242 do Código Eleitoral, que fala da propaganda em si, que ela não pode ser utilizada de forma a gerar estados mentais, passionais, na opinião pública. Eu trouxe aqui um recorte, não sei se vocês vão lembrar, tem mais de 20 anos, de quando a Regina Duarte foi para uma campanha, para numa propaganda eleitoral gratuita, se eu não me engano, do PSDB, falando que tinha medo do candidato, então candidato presidente Lula, ser eleito. E eu me lembro claramente, ela falou, eu tenho medo, eu tenho medo. Isso não foi visto como uma criação de estado mental e passional. Mas a gente tem visto, eu não consegui colocar aqui, a utilização do ataque ao nosso sistema eletrônico de votação, a questão do ataque às instituições como algo que pode ser colocado dentro desse artigo e fazendo com que a propaganda, portanto, ela seja ilegal. Então, como se fala muito da comunicação, da forma da comunicação, mas aí, via de regra, da propaganda dos concorrentes, eu achei que valia a pena a gente chamar um pouco a atenção para essa possibilidade. Falar rapidinho da propaganda eleitoral na Rádio e TV, eu lembro que eu incluí isso daqui. A propaganda na Rádio e TV agora só pode propaganda eleitoral gratuita nos 35 dias que antecedem a antevéspera da eleição. Acho que aqui todo mundo sabe, não pode dar tratamento privilegiado ao candidato ou pré-candidato a partir de 30 de junho, e não pode nem transmitir ou retransmitir lives eleitorais. Uma coisa é fazer a cobertura jornalística, outra coisa é retransmitir do perfil do próprio candidato ou pré-candidato. Cobertura pode, a retransmissão por pessoa jurídica não pode de jeito nenhum. Propaganda em jornal e revista é permitida até a antevéspera das eleições. Na imprensa inscrita não pode exceder 10 anúncios, tem tamanho máximo, 1/8 de página de jornal padrão. No programa não pode exceder 10 anúncios para cada candidato durante todo o período? Durante que período? Do período da campanha. Da campanha, 16 de agosto... 45 dias. 45 dias, exatamente. Tá. Não pode aceitar mais de 10 anúncios. Não pode. Não pode, porque pode, inclusive, dar abuso. E aí concorre tanto o veículo de comunicação quanto o candidato que anunciou, né? Exatamente. Tem espaço máximo e o anúncio tem que incluir o valor que foi pago pela inserção. Não só... anúncio? No próprio anúncio? Tem que incluir no próprio anúncio. Quando a gente fala de material gráfico, de panfleto, santinho, você tem que falar CNPJ de quem fez, de quem mandou fazer e a tiragem. Aqui, a gente tem que, ainda que seja em letras pequenas, tem que incluir o valor que foi pago pela inserção. Isso vai ser visto depois na questão da prestação de contas, se essas quantias elas estão condizentes e equivalentes. Aqui é a internet, né? Rapidinho, não pode fazer propaganda eleitoral paga, então assim, você não pode pagar para ninguém fazer a sua propaganda. O que pode, neste momento de pré-campanha, é um impulsionamento feito por partido e pré-candidato, e na época da campanha, impulsionamento feito pelo partido, eventuais coligações, federações e candidatos. Não pode fazer propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica,
Não, os provedores de conteúdo são penalizados se não cumprirem a determinação para acessar, então, às vezes, sai a ordem para tirar determinado conteúdo do ar. Se não fizer a retirada, podem ser punidos. Não pode contratar grupo para disparo de mensagens em massa, mas a gente sabe que, via de regra, acontece. Não pode fazer venda de banco de dados dos eleitores e também é proibida a priorização paga de conteúdos em busca de internet. E, às vezes, a gente enfrentava uma questão que não é só que o candidato pagava para o nome dele aparecer bem e com todas as suas qualidades e tal, nos sistemas de busca, mas a gente via também pagando para quê? O seu concorrente, quando buscassem o nome do concorrente, aparecesse uma série de conteúdos negativos. E, então, isso também não pode mais, fazer essa priorização paga de conteúdos. Deixa eu ver. Ô, Maíra, a Thalita pergunta uma coisa. Esses anúncios, anúncios, né? Ou pode fazer, não pode fazer. Por exemplo, banners em sites, matérias pagas, isso. Não pode, não pode, não pode. Outra pergunta do Antônio Carlos. Usar propaganda subliminar em campanha, assim como provocar discursos e sentimentos de ódio no período eleitoral, podem configurar infração de estados mentais e passionais? Eu entendo que pode, porque essa questão da desinformação, do discurso de ódio, do preconceito, no meu entendimento, se enquadra perfeitamente. Tem uma coisa que foi muito interessante, aqui já é o último slide que fala aqui dos canais. Não faz mal se ultrapassar um pouquinho, a gente está Tá, gostando. Pode tá. continuar. Não, eu tive há pouco tempo na eleição do Parlamento Europeu, que agora a gente está vendo as eleições na França, né, e está todo esse clamor. E teve uma coisa muito interessante que eu vi lá, fazendo o paralelo aqui com a gente da imprensa, que lá eles formaram um cinturão sanitário para que as pessoas, né, que lá são da extrema-direita, que fazem discurso de ódio e preconceituosos, não podiam participar dos programas e dos debates de rádio e TV. E também não podiam acessar, e uma vez eleitos, serem presidentes de comissões temáticas dentro do Parlamento Europeu. Eles utilizavam justamente essa questão da desinformação, discurso de ódio e essa criação de estados perante a população para formar esse cinturão sanitário e impedir essas pessoas de estarem nesses programas de rádio e TV, embora na internet isso corresse solto. Assim. Então, foi quase como um cinturão institucional que foi feito. Cinturão, você está chamando, você que deu esse nome, né? Não, eles chamavam exatamente assim, cinturão sanitário. Ah, Eu conversei com três parlamentares de lá, até pessoas da direita mesmo, que falavam exatamente isso, que era um cinturão sanitário de contenção a discurso de ódio e preconceito. por parte dos candidatos. Candidatos que fomentavam discurso de ódio, preconceito e desinformação não tinham espaço nos veículos de comunicação. Era uma regra eleitoral lá no Parlamento Europeu, eu estou dizendo, entendeu? Era uma regra eleitoral lá, que é muito disso, assim, de você não criar nenhum tipo de clamor com base nesses ataques à direita e princípios fundamentais. É um pouco disso. Por fim, aqui, ó, eu coloquei alguns sites que eu acho que são importantes quando vai eventualmente fazer uma checagem no que diz respeito a matérias eleitorais. No Divulga Cand, a gente tem, claro que é bem básico, mas a gente tem todas as informações do candidato depois de estar registrado e todas as informações de prestação de contas dos candidatos. Então, é quase que em tempo real, como tem que a cada 72 horas informar a Justiça Eleitoral dos gastos, isso vai caindo quase em tempo real no Divulga Cand, e aí conseguem tanto ver a situação do candidato, se está elegível ou inelegível, quanto quem está doando, aonde está gastando, quantas pessoas estão ali na prestação de contas fazendo A, B e C. Então, um dado importante. O das pesquisas também, esse link de pesquisas registradas. O canal de denúncias do MPF, que eu já coloquei aqui da Sala de Acesso ao Cidadão. O aplicativo Pardal, que eu acho que só funciona no período eleitoral mesmo, se eu não me engano, não está funcionando ainda, que daí é bem fácil, você manda a foto e já comunica a irregularidade. Tem um site do TCU que eu acho que deve sair esse mês de julho, a atualização dos candidatos que têm contas julgadas irregulares, para poder também ver a questão da elegibilidade ou não.
E tem um canal de denúncia da OAB, junto com o Ministério Público e da Procuradoria Eleitoral, mas aí só para o Estado de São Paulo, no que diz respeito à fraude à cota de gênero e à violência política de gênero, porque também é um tema que fica bem quente no momento da eleição. Acho que era isso que eu queria trazer, Thaís, assim, fazendo um apanhado geral, um bem bolado. Muito rápido, né? É verdade. É, Maíra, você acha que a gente pode enviar em PDF essa apresentação sua para Pode? os ouvintes, para as pessoas que se inscreveram? Tudo bem? Claro, Tá tudo bom. bem. Que eu Tudo acho bem. que é legal para as pessoas terem, né, para lembrar ou Uhum. para anotar para alguma coisa, né? Eu acho que é bem, fica bem interessante. E uma pergunta que eu tenho para te fazer, Vamos lá. dado aqui eu pegar o meu tempinho aqui, peraí, deixa eu ver. Todo mundo agradecer, todo mundo está gostando aqui. Teve um que adorou o negócio do europeu, do Depois dá uma pesquisada, porque essa foi exatamente a nomenclatura que eles usavam lá. Essa questão é cinturão sanitário. Eu achei até curioso, assim, mas foi exatamente essa palavra. Ô, Maíra, me parece que no período eleitoral você tem uma restrição, um controle maior sobre a liberdade de expressão. E eu entendo, aí, por tudo que você falou, não pode pedir voto, não pode pedir isso, pode pedir aquilo, quer dizer, é um controle sobre a liberdade de expressão. Agora, eu Uhum. entendo que tudo isso daí é num período especial. Então, que faz-se uma janela em todas as regras de liberdade de expressão, para que você não tenha abuso de um candidato, que você não tenha exploração, abuso de poder econômico, que você tenha abuso de poder político do candidato. Você concorda com isso? Opa, Assim, quando tá. a gente tem essa questão da pré-campanha, né, de não poder fazer tal coisa, não, eu acho que, via de regra, seja no período da campanha da pré-campanha, é exatamente isso que a legislação ela tenta coibir, que alguém tenha vantagem, em Sim, detrimento de outra candidatura. A regra geral é o princípio da igualdade na corrida eleitoral ou na pré-campanha. Então, qualquer cerceamento, e aí ele precisa estar previsto legalmente, porque senão é ilegal, qualquer cerceamento é valorando esses princípios, né? Da liberdade de expressão e, eventualmente, quando a gente vai falar do ataque às urnas eletrônicas, da garantia do Estado Democrático de Direito. Então, você vai sopesando esses princípios, né, para poder. Mas isso tem que ter o regramento para que a gente não incida em nenhum cerceamento ilegal. para Via de talvez regra é isso. esse equilíbrio, né? Exato, exato, exato. Que não gere nenhum abuso ou desinformação, né? A gente não está falando normalmente de opiniões divergentes, mas sim de ataques, né? Ou então de favorecimento na corrida eleitoral, que daí não é permitido também. E aqui é um agradecimento por ser obrigada, por você compartilhar conhecimento e pela sua atenção aí com todo mundo. Bom, então eu acho que eu vou encerrar. Bom, todo mundo já ficou conhecendo você. Quem não conhecia antes ficou conhecendo você. Você agradeço muitíssimo, Maíra, foi ótima a sua apresentação, para mim ficou muito claro. Ainda mais eu tenho essa memória visual, então para mim é legal que tenho esses slides assim, eu consigo Uhum. separar melhor o que a gente tá aprendendo, que está sendo informado. Queria lembrar vocês, ouvintes, que nós vamos enviar um questionário de feedback e vamos pedir para as pessoas preencherem, que é uma. Aí, se vocês quiserem, a gente vai mandar para vocês, mas se vocês quiserem já pegar aí com o QR Code, já tem aí para vocês darem um feedback para a gente. Queria agradecer a participação de todos vocês que estão aqui conosco, agradecer especialmente agradecer a Maíra novamente, agradecer os intérpretes de Libras, agradecer outra vez o apoio do Google News Initiative, queria agradecer a minha equipe, né? Charlene Nagai, outra vez, está aí atrás, por trás de tudo.
o Arthur também está aqui conosco, enfim, todo mundo que está nos ajudando. E eu queria falar para vocês, a última coisa é o seguinte, que para o próximo episódio, nós vamos, que vai ser na quinta-feira, às 5 horas da tarde, os palestrantes que o Eugênio Butti e o Carlos Eduardo Lins e Silva, são dois, o Eugênio é advogado, ou pelo menos fez direito, é bacharel em direito, e é jornalista. E o Carlos Eduardo é jornalista. Os dois selecionaram 2 textos, 2 artigos curtos, e que nós vamos enviar para vocês. Então, eu peço para vocês serem interessantes, se vocês puderem ler esses artigos, são bem curtos, para a gente falar de sigilo de fonte, eu acho que é bem interessante vocês pegarem esses artigos para vocês aproveitarem mais, ou poderem discutir mais, poderem aproveitar, absorver mais. Aqui tem uma pergunta, Thalita, se as gravações vão ficar disponíveis para assistir. E eu sei que nós vamos fazer isso, nós vamos deixar disponível, não sei exatamente quanto tempo que vai ficar, mas eu informo vocês na quinta-feira, tá bom? Pessoal, muito obrigada, Maíra, super obrigada a todos vocês. Obrigada, Thaís. Até mais, Beijo gente. a todos e a todas. Tchau, tchau.